Fala galera do nono ano, boa tarde ou bom dia, né? Como vocês já estão sabendo, a princípio as aulas presenciais estarão de volta a partir dessa semana. Então a galera do nono ano, as aulas, mesmo os alunos que optarem pelas aulas presenciais, as aulas de educação física, e se não me engano as aulas de arte, continuarão sendo de forma online. Então nós estaremos aqui a segunda-feira pela parte da tarde com a galera que vai continuar tendo todas as aulas de forma online, e a galera que está com as aulas presenciais estarão pela parte da manhã, às terça-feiras, né? Então, as nossas aulas, né, como são, é a mesma turma, então as aulas são as mesmas ou são muito parecidas. O que vai fazer diferença são as nossas lives, tá certo? Que eu vou sempre estar colocando para vocês o horário na descrição da videoaula. Tá ok? A nossa videoaula de hoje, dando entrada no terceiro trimestre, em breve estarei liberando as notas para vocês, tá ok? Começando o terceiro trimestre, nós estaremos falando sobre educação física e desenvolvimento motor, tá? Educação física e desenvolvimento motor. Bom, quando a gente fala de desenvolvimento, a gente está se referindo a processos o quê? Contínuos, né? A processos contínuos de evolução de diversas características, não somente de características físicas, biológicas, mas a gente desenvolve qualquer assunto que a gente estiver trabalhando ou evoluindo em cima dele. Quando a gente está nos relacionando com a educação física, a gente está falando sobre desenvolvimento motor. E o motor se refere ao movimento humano. Então, esse desenvolvimento do nosso comportamento motor, do nosso desenvolvimento físico, dos nossos movimentos, da nossa capacidade de força, de deslocamento, de velocidade, entre outras coisas, tá certo? E quando a gente fala, gente, de desenvolvimento motor, de educação física e movimento, né? Educação física é a ciência que o quê? Que lida com o movimento humano. A gente, por diversas vezes, eu particularmente já tentei deixar claro para vocês que a educação física ela é muito mais do que apenas o movimento por si próprio, tá? Através do movimento a gente consegue trabalhar diversas outras características do ser humano. Então, quando a gente fala de desenvolvimento motor, a gente também está falando, por exemplo, sobre o desenvolvimento cognitivo. O desenvolvimento cognitivo, ele já se refere às nossas características, que as nossas capacidades de melhora da atenção, melhora da criatividade, da resolução de alguns problemas, tá? Então não é apenas a gente praticar exercício físico, é a gente entender o porquê da prática de exercício físico, a gente aprender o funcionamento do nosso corpo, o porquê é importante a queima de gordura, a nossa composição corporal, entre outras coisas. Então esse desenvolvimento cognitivo relacionado à educação física é a gente conhecer o nosso corpo, saber o que nós estamos fazendo. E quando a gente pratica exercício físico, a gente também lida com o desenvolvimento afetivo, desenvolvimento psicológico, né? A gente acaba se relacionando com outras pessoas, a gente tem sensações e sentimentos na vitória, na derrota, em determinados jogos em equipe, entre outras coisas. Então, a partir da educação física, a partir do movimento, a gente também está aprendendo a lidar com conceitos não só de esporte, mas com conceitos da vida e do nosso corpo, e também com sensações e sentimentos, tá certo? Agora, quando a gente fala especificamente da educação física como movimento, aí sim a gente fala sobre o desenvolvimento motor. E eu separei para vocês as três principais fases do desenvolvimento motor, que é a fase dos movimentos rudimentares, que vai de 0 a 2 anos de idade, a fase dos movimentos fundamentais, que vai dos 2 aos 7 anos de idade, e as fases dos movimentos especializados, que vai de 7 a 14 anos de idade, tá certo? Então, os movimentos rudimentares, a fase do movimento rudimentar, que vai de 0 a 2 anos, são aqueles movimentos precoces ainda, né, de bebê, inicialmente aqueles movimentos involuntários, movimentos reflexos. Um bebê, por exemplo, ele não tem noção de cores, mas qualquer cor que desperta ele faz algum movimento, né? Ele tem movimentos reflexos, né, por achar algo diferente, uma tonificação mais forte. Então ele inicia com movimentos reflexos e
Com o passar dos meses, ele vai evoluindo, ele vai aprendendo a engatinhar, ele vai aprender a segurar, a apoiar. Aos poucos ele vai aprender a andar ainda com dificuldade, mas ele vai progredindo de qualquer forma. Essa é a fase do movimento rudimentar. Em seguida, essa criança ela passa para os movimentos fundamentais, que vai de 2 aos 7 anos de idade. Então, nesse período, a criança ela já melhora a sua caminhada, ela já consegue caminhar com mais facilidade, ela já está aprendendo a correr, ela já está aprendendo a segurar com maior habilidade, a arremessar com maior habilidade, porém, ainda são gestos não perfeitos, ainda tem algumas deficiências nesses gestos, porque ela ainda falta força, coordenação motora, que vai se desenvolvendo ao longo dos anos, que é chegando na fase dos movimentos especializados, de 7 a 14 anos de idade, que de certa forma as crianças já aprendem a praticar esportes, a fazer movimentos mais complexos, como correr e arremessar ao mesmo tempo, correr e chutar a bola. Então ela executa os movimentos fundamentais de maneira mais eficiente. Chutar, agarrar, saltar, pular, arremessar, empurrar, segurar, entre outras coisas. É a fase do movimento especializado que vai de 7 a 14 anos de idade. E essas fases dos movimentos do ser humano, elas precisam ser respeitadas, porque na fase adulta é muito mais difícil o adulto conseguir assimilar esses movimentos. Então, já viram aquele ditado que a gente fala assim, é igual andar de bicicleta, a gente nunca esquece? É exatamente isso. É muito mais fácil uma criança aprender a andar de bicicleta do que um adulto. Porque quando a criança aprende a andar de bicicleta, ela está nesse período, nessas fases de movimentos fundamentais e especializados. E quando o adulto passa dessa fase, é muito mais difícil ele conseguir assimilar essas condições. Tá certo? E outra coisa também importante ao longo desse desenvolvimento, nessa fase do desenvolvimento especializado, é a fase da puberdade, né? Aquela passagem ali da pré-adolescência para a adolescência. Nos meninos, por exemplo, ocorre o quê? O estirão do crescimento. É aquele momento em que a criança, o menino, ele cresce de maneira acelerada, um crescimento físico acelerado. Eu, por exemplo, vou contar para vocês. Eu trabalho também em outra rede, em outro município, inclusive, em outra escola, e eu estava, desde o início do ano, sem ver os alunos, né? E teve foi esse mês ainda, não, umas 2 semanas eu tive que ir na escola buscar um material. E quando eu fui na escola buscar um material, eu encontrei um menino, que é um aluno meu, o Kaique, o Adenir, e ele estava muito mais alto do que no início do ano. Assim, mas era muito mais alto absurdamente. Quando eu olhei ele, falei, caraca, Adenir, você duplicou o seu tamanho. É o chamado estirão do crescimento. A criança tem um desenvolvimento muito rápido, o crescimento dos seus ossos, da sua musculatura, entre outras coisas. E também durante a puberdade, né, que acontece o crescimento de pelos, tanto de meninos quanto meninas, o engrossamento da voz dos meninos, o aumento dos seios das meninas, o aparecimento de espinhas, né, devido aos hormônios. Então são as mudanças na pré-adolescência e da adolescência, já preparando o seu corpo para a fase adulta. Também ocorre nas meninas, né, a fase da menarca, que são os períodos menstruais normais de qualquer menina, tá certo? Galera, então hoje o assunto foi basicamente esse, sobre o desenvolvimento motor, né? Aquelas fases do desenvolvimento motor desde a criança até os adolescentes, e também essa fase da puberdade, que é tão importante para vocês, principalmente do 9º ano, que estão nessa fase. Alguns provavelmente tiveram esse crescimento, as meninas também têm as suas particularidades, tem esse engrossamento da voz dos meninos, o aparecimento de pelos, entre outras coisas, tá certo? Então, a nossa aula de hoje foi essa. Daqui a pouquinho eu vou colocar na descrição do vídeo o horário da nossa live e aguardo vocês para a gente estar debatendo um pouquinho sobre essa live, sobre essa aula, e sobre os acontecimentos da semana. Tá, beleza? Então, daqui